Ok, boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos novamente à nossa casa. E nós também queremos estender nosso boa noite aos internautas que seguem a gente aí pela internet, da comunidade Vida Nova e também dos seguidores do Facebook do Pátria do Evangelho. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. E antes de iniciarmos, vamos fazer uma prece, né? Então eu convido a todos que a gente possa fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, e que nós possamos também nos ligar aos nossos mentores individuais, os mentores desta casa, e que nós possamos assim estar ligados pelo pensamento, para que possamos juntos buscar os ensinamentos contidos na exposição desta noite, e que nós possamos conseguir atingir os objetivos da exposição, no esclarecimento, no entendimento da mensagem, e que nós, acima de tudo, possamos pegar a essência desse ensinamento, que é muito importante, e que nós possamos interiorizar em nossa mente, em nosso coração, para que isso possa ter algum sentido na nossa existência e possamos aproveitar essas lições na nossa evolução espiritual. E assim seja. Bom, o tema escolhido para essa noite, esse é caridade, solução. Então, a caridade é apresentada não apenas como virtude moral, mas como método espiritual de libertação e progresso. Então, é em cima desse que está chamando aqui de método espiritual de libertação e progresso que nós vamos conversar hoje, né? A intenção é mostrar a importância da caridade na nossa vida, né? Porque ela faz parte do nosso dia a dia, ou se não faz, deverá fazer, né? Para que a gente possa estar levando adiante os ensinamentos que a gente vem recebendo e empregar isso de uma forma geral no nosso cotidiano. Bom, caridade, segundo São Vicente de Paulo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 12, ele fala o seguinte, eu selecionei esse texto porque eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte, ó, caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Ela é a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude dada por ele à criatura. Então vejo que nesse simples texto, a importância que São Vicente de Paulo dá à caridade, né, como base das nossas virtudes, né? E sem ela, elas não existem. A gente não consegue construir essas virtudes sem que a caridade seja praticada, né? E a gente fica muito preso à caridade porque a gente às vezes tem um conceito muito pobre do termo. Então a gente está sempre pensando numa esmola, ou ajudar alguém, ou ter um trabalho comunitário, né? A esmola, a caridade é muito mais que isso, evidentemente, né? A caridade, ela tem que ser praticada na sua ampla acepção, né? Então, como a gente vai procurar ver aqui, ela é muito mais que isso, ela é muito mais profunda, ela é muito mais útil à nossa vida, né? Porque ela fortalece as nossas virtudes. Então vamos ver a seguir que a caridade, frente aos desafios do dia a dia, né, é apresentada não apenas como virtude moral, mas, repito aqui, como método espiritual de libertação e progresso, certo? Então, olha, diante do dever, pensa na caridade, serve e passa. Então, o que é o dever, né? O dever é a obrigação de fazer alguma coisa imposta por lei, pela moral, pelos usos e costumes, ou pela própria consciência. Então, se a gente tem o dever que é imposto para a gente pela lei, ou pelos usos e costumes, pela sociedade, que nos cobra isso de uma forma indireta, nós estamos fazendo porque está sendo imposto a gente. Mas quando a gente pratica o dever com base na moral e na consciência, é sinal que nós já progredimos um pouquinho. Porque esse cumprimento do dever, ele é espontâneo, ele é natural. Porque nós já estamos fazendo com base na nossa consciência, a consciência que estamos criando, e na lei moral.
A consciência, na verdade, é uma extensão da lei moral, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 25, eu peguei um trecho que ele nos lembra o seguinte, ele fala: lembrai-vos de que durante o vosso degredo na Terra, ou seja, durante esse estágio que estamos passando aqui, tendes de desempenhar uma missão que não suspeitais, que não desconfiais, né? Quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então, por mais que a gente possa não estar ligado no dever, a gente está cumprindo um dever, né? É o exemplo aqui, cuidando da nossa família, né? Provendo o seu sustento, o seu amparo. É um dever que a gente já traz com a gente, né? Porque a gente tem ali os nossos entes queridos e nós queremos o melhor para eles. Então, o nosso dever é dar essa proteção a eles, dar esse provimento a eles. Né? E os demais deveres que Deus acaba nos confiando, né? Então, diante do dever, a frase inicial, né, vamos dar uma estudadinha dela, diante do dever, pensa na caridade, serve e passa, nós vemos que é o seguinte: o dever, na verdade, é a lei moral em ação. Então, existe a lei moral e o dever é a prática, né? É a lei moral que está andando, que está funcionando, né? É cumprimento daquilo que a consciência impõe. Não é que ela impõe, né? A gente já tem isso na nossa mente, né? Nós já progredimos o suficiente para entender que esse dever é uma coisa que é natural em nós, né? Que a gente tem que praticar. Logicamente que às vezes a gente não tem uma consciência total do que sejam os deveres, mas já estão praticando alguns, né? Às vezes a gente escorrega aqui ou ali, mas no geral a gente está cumprindo esses deveres, né? Quando a gente está cumprindo esses deveres por imposição de lei terrena ou por imposição da sociedade, isso é cidadania, né? Nós estamos sendo cidadãos, né? Já é uma grande coisa. Agora, quando a gente passa isso para a nossa consciência, né, pela lei moral, já é uma questão, é um progresso a mais que já estamos realizando. Então, servir, né, nesse contexto, né, na frase aqui, é transformar o dever em um serviço útil. Então, eu tenho o dever e eu pratico aquilo de tal maneira, com boa vontade, com amor, que aquilo se torna útil para alguém ou para alguma situação. Esse serve e passa, né, que ele fala aqui, pensa na caridade, serve e passa, indica não se prender ao reconhecimento, seguindo adiante com humildade. Então, o que ele quer dizer com isso? Não vamos esperar, no cumprimento de um dever, que alguém nos reconheça, nos agradeça, seja grato por isso. Porque isso exalta o nosso orgulho, né? Então acaba anulando a ação. Então é importante que a gente busque a humildade. Deixa o reconhecimento para lá. Nós não queremos aplausos, né? Então, diante da dor, pensa na caridade, socorre e passa. A dor é mestra da alma. Vamos lembrar que a dor é uma coisa que incomoda, evidentemente, o sofrimento, ninguém gosta disso. Mas, ao mesmo tempo, né, por incrível que pareça, ela é nossa amiga. Por quê? Porque a dor é aquilo que a gente vai sofrendo, aguentando, chega uma hora que a gente busca a solução para não ter mais dor, para sair do sofrimento. Então, quando a gente faz isso, a gente tem que agradecer a dor, porque ela nos forçou a buscar uma saída, um caminho. Sabe? Então, é aquela história do cachorro que estava deitado numa tábua e estava chorando. Aí perguntaram, por que ele está chorando? Porque está deitado em cima de um prego que tem na tábua. E por que ele não sai de lá? Ele falou, porque não dói o suficiente. Então é assim com a gente está sofrendo, está aguentando, mas aquilo às vezes vai em tal intensidade que você não aguenta mais. Então você sai em busca de solução. Eu não quero mais sofrer, porque ninguém gosta de sofrer, essa que é a verdade, né? Mas força a gente a buscar saídas, né? Algum caminho. A Joana de Ângeles, lá no livro Vida, Desafios e Soluções, ela fala um trecho aqui que eu também achei muito interessante sobre sofrimento, sobre dor. Ela fala assim, olha, como ninguém vem à Terra para sofrer, senão para reparar, adquirir novas experiências, desenvolver aptidões, crescer interiormente, todos esses empecilhos, ou seja, a dor, o sofrimento, as vicissitudes, né,
fazem parte da sua educação, devendo que parte de valores e de discernimento para superá-los, né? Então, ninguém vem aqui, ó, para evoluir, você tem que sofrer. Não é verdade. O nosso sofrimento decorre das nossas más ações, das nossas más escolhas, decisões erradas, né, os equívocos da vida. Nós estamos aqui para ser educados, para aprender alguma coisa, né? Então, a cada encarnação nós aprendemos um pouquinho, né? E quando ele fala que devendo equipar-se de valores, o que é isso? É a prática da reforma íntima, né? A gente tem esse equipar-se de valores, a gente começar a transformar nossos vícios e defeitos em virtudes, né? Porque nós temos muitos vícios e poucas virtudes. Então, a gente tem que inverter esses valores. Então, a gente tem que buscar esse crescimento em nós. Então, esse é equipar-se de valores. E o discernimento para superá-los é o conhecimento, é a sabedoria de aceitar essas dores, né? Com resignação, evidentemente. Porque nós já sabemos por que sofremos. E quem é o culpado? Nós mesmos. Então, nós temos que ter aceitação, com resignação, evidentemente, porque não adianta nada você se revoltar, que também não vai adiantar nada, muito pelo contrário. Então, aceitar e tentar superar, né? Na medida do possível. Então, analisando aqui a frase diante da dor, pensa na caridade, socorre e passa, nós temos o seguinte: quando encontramos alguém sofrendo, a caridade pede socorro imediato, não julgamento. Então, ao socorrer alguém, nós nunca vamos perguntar por que ela fez aquilo, por que aconteceu, qual é a religião dela, coisas do tipo. Não podemos julgar. Até porque, quando a gente julga, pode esquecer que com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Então, muito cuidado com isso, nós também somos imperfeitos. Então, não podemos cair no julgamento nunca. Agora, se você quer ajudar, ajuda, né? Socorre e passa, né? Então, esse socorre e passa, ou seja, não vamos nos vangloriar do bem feito. Outra vez, não vamos buscar os aplausos, alguém falar, bom, parabéns por você fez. Não, por favor, procure a humildade, né? Porque você tem que combater o orgulho, né? Então, esse é um exercício, né? Então, faça isso no anonimato e vá em frente, né? Isso evita apego à dor alheia e mantém o coração disponível para novas oportunidades de servir. Veja bem, a gente não deve se apegar porque a dor não é sua, a dor é dele. Bastam as nossas dores, né? Nós estamos auxiliando aquela pessoa que está com a dor, mas a dor é dela, a provação é dela. Não podemos assumir nem pegar aquilo para a gente, né? A nossa função ali é socorrer e ir embora. Diante do infortúnio, pensa na caridade, auxilia e passa. O que são os infortúnios, né? São as calamidades, as desgraças, as adversidades que todos nós estamos sujeitos. Sem falar nos infortúnios ocultos que o Evangelho fala, né? São aquelas pequenas tragédias da nossa vida que nós não contamos para ninguém. Nós tentamos resolver à nossa maneira, né? São pequenas dores, uma doença que nós não contamos para ninguém, estamos tentando resolver, um problema financeiro, coisa do tipo, né? Logicamente, se isso se avoluma, a gente tem que ter a humildade de pedir socorro, sabe? Não podemos ser orgulhosos e falar, não, preciso do auxílio de ninguém. Muito pelo contrário. Agora, enquanto você puder resolver, bom, até porque às vezes você vai abrir o coração para alguém, ele às vezes não se importa, ou às vezes vai te criticar, às vezes piora a situação, porque você não esperava aquela reação, né? Então, às vezes, a gente tem que ter também cuidado com esse tipo de coisa, né? Então, diante do infortúnio, pensa na caridade e auxilia e passa, nós temos que o seguinte, olha, o infortúnio ele pode ser material, moral ou espiritual, né? Então, se for material e você tiver condições do recurso material, auxilia, né? Se você não tiver, procura juntar com outras pessoas para ajudar aquela pessoa naquele infortúnio que muitas vezes é temporário, né? Se for moral, dê o apoio moral, a consolação, esteja do lado da pessoa, fala, eu estou aqui no que você precisar, né? A pessoa não se sente sozinha no seu infortúnio. Ou se for espiritual também, movimente os recursos da sua crença ou da crença daquela pessoa, né? Não importa a religião, mas procure auxiliar nesse sentido. Então, a caridade aqui assume o papel de amparo fraterno, né? Então, se a pessoa está com um infortúnio, uma calamidade, uma tragédia que aconteceu,
como nós todos somos irmãos, é nada mais justo que a gente estar unidos pela fraternidade e dar esse amparo fraterno àquela pessoa, né? Então, ajudar sem exigir, doar sem esperar retorno. Também. Auxilia e vai embora. Então é aqui, olha, auxiliar e passa e deixar que o auxílio cumpra seu papel, né? Sem nos tornarmos senhores do destino do outro. Então a gente sempre vai auxiliar, mas nós vamos lá ficar dando conselho, você devia ter feito isso, feito aquilo. Sabe, aquilo é uma prova para ela estar passando da verdade e ela talvez tenha passado por aquilo. Você está aqui, você pode auxiliar? Ótimo, né? Mas nunca tomar as rédeas do destino daquela pessoa, né? Se fosse você, eu fazia isso, fazia aquilo. Não, não faça isso, porque às vezes você vai complicar até a vida daquela criatura. Diante da aflição, pensa na caridade, consola e passa. Então, diante da aflição, nós temos que buscar o quê? A serenidade e o equilíbrio, né? Tenhamos fé e oremos, né? Porque a aflição, geralmente, como vamos ver aqui, geralmente é algo que ainda não aconteceu, mas nós já estamos aflitos, porque ficamos imaginando coisas, né? O Emmanuel, lá no livro Rumo ao Certo, ele fala a respeito, ele fala o seguinte: frequentemente, a aflição é a nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil, projetada no futuro, em muitos casos não se verifica e, por vezes, nem chega a surgir. Então, por que ele fala respeitável? Porque nós todos somos ansiosos, uns mais, outros menos. Às vezes a pessoa tem tanta ansiedade que aquilo vira depressão, vira uma doença, né? E a depressão é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Realmente, antigamente eu mesmo não dava muita bola para isso, mas depois eu fui reconhecendo que a depressão realmente é uma coisa que é uma doença, precisa ser tratada, não é uma situação da pessoa estar fugindo de alguma situação. Não. A depressão é uma coisa muito grave, na verdade, né? Chama que é a doença do século, né? Então, o que a gente faz? A gente fica aflito por uma coisa que ainda não aconteceu, aquela preocupação, né? E por vezes nem acontece, né? Então, é importante que a gente tenha verificar isso em nós, né? Por que eu estou aflito? Não aconteceu nada, né? Então deixa eu me acalmar, deixa eu fazer uma prece, deixa eu buscar o equilíbrio, minha serenidade, que é muito importante, né? Então, analisando a frase, nós temos que a aflição é um estado da alma que pede acolhimento. Então, na pessoa aflita, logicamente você vai acolher. O que é o acolher? É você também estar junto, esclarecer a ela, olha, tranquilidade, porque não aconteceu nada, você está preocupado à toa, né? Então, ter uma consolação, né? Consolar é oferecer esperança. Então, a esperança de que aquilo não vai acontecer nada. E na maioria dos casos não acontece nada mesmo, né? A caridade moral do bom ânimo, da palavra amiga, da presença que conforta. Então, estar ao lado da pessoa nessa consolação, confortando, né? Dando aquele apoio àquela pessoa. Então, passar, novamente, é deixar a semente do consolo sem exigir frutos imediatos. Então, essa consolação, ela vai produzir algum efeito. Só que isso não vai acontecer de imediato. Isso demora um pouco. A gente não pode exigir que a pessoa deixe de ficar aflita. Aquilo, às vezes, é dela, aquela preocupação. Mas, com o tempo, né, ela vai aprendendo que aquilo é uma coisa que ela pode controlar, que ela pode ter o equilíbrio dentro dela, né, e não se afligir com as coisas, né? Principalmente com as coisas que nem aconteceram. Diante da perturbação, pensa na caridade, esclarece e passa. Então, uma pessoa perturbada pode estar ansiosa, confusa ou emocionalmente alterada por algum problema, né? Então, a perturbação é algo já mais que nos atinge mais, até porque a perturbação pode estar aliada a uma vibração inferior, né? Aos companheiros aos mais infelizes aí que nos acompanham, né? Que a gente é sempre cercado por uma multidão, né? Então essa influência às vezes nos pega, né? Se a gente estiver vigilante, ela vem mesmo.
Então, analisando a frase, vamos dizer o seguinte: olha, o esclarecimento caridoso é o uso sereno da verdade sem ferir. Porque a perturbação, às vezes, provém de um desentendimento, de uma coisa mal falada. Então, a gente, sem ferir a pessoa, buscar a solução. Por que aconteceu aquilo, né? A pessoa falou: não, mas não liga, vai conversar. Ah, está de cabeça quente? Esfria, depois você conversa com ela. Buscar o entendimento, o diálogo, né? Para que a perturbação termine, né? Aí, no caso, o espírito é convidado a instruir com brandura sempre, evidentemente. A brandura é uma ferramenta que nós devemos usar, né? Nunca chegar a um bronca, não, pelo contrário. Seja brando, seja sereno, porque você está auxiliando uma pessoa que está perturbada, que ela está emocionalmente alterada. Então é importante que a gente tenha a brandura em nós, no coração. Então, passar é manter o equilíbrio sem se deixar arrastar pelo desassossego. Veja, a perturbação, como eu disse, é uma vibração inferior. Então, a gente não pode se envolver na perturbação do outro também, né? Nós estamos ali podendo auxiliar, esclarecendo alguma coisa, né, para desfazer aquela perturbação, mas nós não podemos assumir aquilo, né, porque quem vai ser perturbado é a gente. Então, também é importante que a gente ajude e siga adiante. Diante da ignorância, pensa na caridade, ensina e passa. Então, a ignorância é a falta de conhecimento, sabedoria ou instrução sobre um assunto. Essa parte aqui é interessante porque nós estamos considerando o seguinte: nós todos somos ignorantes em algum departamento, em algum assunto. Então, nós nunca podemos ficar julgando o outro que ele é ignorante. Nós também somos, não sabemos tudo, né? Então, nós precisamos também ter esse cuidado, né? Então, analisando a frase, é interessante o seguinte: olha, ensinar é caridade quando feita com paciência e humildade. Então, se você tiver condição de dar um ensinamento para aquela pessoa que tem ignorância naquele assunto, naquela situação, você tem que fazer com paciência e humildade. Porque ensinar, ninguém faz com violência ou gritando, não adianta. Se você não tiver aliar essas duas coisas, paciência com humildade, você não vai ensinar ninguém. Então, é preciso que a gente tenha isso em mente, né? Eu vou ensinar, eu preciso me precaver disso, paciência e humildade. Então, passar, ensina e passa, né? Esse passar é não exigir que o outro aprenda de imediato, né? Até porque cada espírito tem seu tempo. Então nós sempre temos que pensar que nós todos estamos em diferentes estágios evolutivos. Uns vão aprender mais rápido, outros vão aprender mais lentamente. Uns estão lá na frente, outros estão lá atrás, né? Então a gente precisa ter isso em mente também. Nunca exigir que a pessoa, você não aprende nada, você não se esforça. Não é isso, é que a pessoa tem ali um problema, né? Ainda não desenvolveu tão bem a inteligência, né? E às vezes isso não vem numa encarnação, né? Às vezes se conquista isso em várias encarnações, para que a gente possa ter mais inteligência e possa aprender as coisas mais rapidamente, né? Diante da injúria, pensa na caridade, perdoa e passa. A injúria é a ofensa direta à dignidade ou ao decoro do próximo. Então, a injúria é uma ofensa. Então, a ofensa está atacando o que em nós? O nosso orgulho, né? Então, a injúria atinge o nosso pior defeito, que é o orgulho, ao lado do egoísmo. Então, nós precisamos entender essas coisas, né? A injúria, logicamente, tem injúrias de todos os tamanhos, né? Então, nós precisamos sempre analisar isso com muita parcimônia, né? Então, diante da injúria, pensa na caridade, perdoa e passa, nós temos que a injúria fere o orgulho, como eu disse. Então, ela está atacando o nosso orgulho e muitas vezes nós ainda carregamos muito orgulho. O pior, muitas vezes nós nem admitimos que somos orgulhosos. Isso é o pior. Porque uma vez que a gente admite que é orgulhoso, então a gente sabe que eu tenho que combater o orgulho que tem em mim, que é muito grande. E, logicamente, eu tenho que desenvolver a humildade, que é o contrário do orgulho, né? É fácil? Lógico que não é, né? Não é mesmo. Mas a gente tem que começar uma hora no exercício, né, desse combate, né, dessa transformação. A caridade espiritual responde com o perdão libertador. Então, veja,
quando você sofre uma injúria, uma ofensa, se você tem a capacidade do perdão, olha que beleza, você está se libertando. Sabe, você chegar nesse estágio, você já evoluiu um bocado, né? Porque é uma coisa mais difícil que tem, é a maior caridade que nós podemos fazer, é o perdão aos inimigos, o perdão às ofensas. Então, a gente tem que ficar contente porque, com o nosso íntimo, porque nós estamos conseguindo perdoar, né? Agora, perdoar mesmo, né? Você não vai esquecer, cara, a gente não esquece, mas perdoar, não pensar mal mais daquela pessoa, né? Não desejar o mal dela, né? Deixa ela seguir o caminho dela, né? Você tomou algum prejuízo, levou a pior, tudo bem. Na verdade, quem está ganhando é você, né? Não ele. Infelizmente, ele está assumindo compromissos para outras encarnações, né? Está aí colocando obstáculos na sua evolução. Nós não, nós já estamos aprendendo que o perdão liberta. Então, passar é seguir sem guardar ressentimento, sem guardar mágoa, rancor, né? Esse é muito importante, mantendo a alma livre. Jesus, no alto da cruz, deu o exemplo supremo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, esse exemplo é o maior. Todo sofrimento que o Cristo estava na cruz, ele pediu que o Pai perdoasse aquelas pessoas, né? Você veja que exemplo sublime esse, né? Diante da tentação, pensa na caridade, ora e passa. A tentação é prova de resistência interior. Então, a tentação também é um caso muito sério, né? É uma coisa que a gente... nós conosco, né? Não tem mais ninguém aí. A tentação nos atinge e nós temos que reagir de alguma maneira contra aquilo, né? Infelizmente, geralmente a gente sucumbe à tentação, né? Então a gente também tem que aprender a criar essa resistência, né? A caridade aqui se volta a si mesmo, é autocaridade. Então, quando eu tenho a tentação, eu tenho que trabalhar comigo mesmo. Eu tenho que estar me armando, me fortalecendo para vencer aquelas tentações. E tentações existem de vários tamanhos, né? Então, se eu procurar já vencer algumas tentações menores, ótimo. Então, eu estou já me exercitando para as tentações maiores, que são mais difíceis, né? Então, orar e passar significam recorrer à luz divina e afastar-se da influência inferior. Porque a tentação é sempre uma influência inferior. É algo ruim, algo nocivo, que está ali a nos tentar, né? Então, nós temos sempre a recorrer à prece, né? Porque a oração é o escudo protetor da alma. Então, nós temos que criar essa defesa em nós, né? Diante da tentação. Então, a prece é uma ferramenta muito útil nesse sentido, né? Orar com fé. Então, a cada dia basta o seu próprio trabalho, diz-nos a sabedoria do Evangelho, né? Essa frase de Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 34, lembra que o presente é um campo de ação do bem. Não nos cabe o desespero pelo futuro, nem o peso do passado, mas a fidelidade ao dever de hoje. Gente, nós temos sempre que ter em mente que o passado passou. Já diz, passado, já está lá atrás. Do passado, nós temos só que extrair o que é útil. O resto, esquece, joga fora. E o futuro, ele não existe. Nós não vivemos o futuro ainda, só amanhã nós vamos viver o futuro. Nós temos que viver hoje, o presente. Então, o que ele fala aqui? O presente é o campo da ação do bem. É no presente que você tem que agir. Sabe? Porque você está vencendo o seu passado, que muitas vezes nos cobra muito, né? Para que nós possamos seguir no futuro. Então, é importante que a gente tenha essa atividade hoje. Não pensar amanhã, porque amanhã você não sabe o que vai acontecer. Ele não existe ainda. Certo? Então, nós temos que manter fidelidade ao dever de hoje. O presente é muito importante. Então, toda criatura, a caminho da perfeição, segue na estrada bendita da experiência, né? Então, somos todos aprendizes na escola da vida. A experiência é um método pedagógico divino, através do qual o espírito cresce. A estrada bendita é o percurso reencarnatório. Então, nós que somos espíritas, ou pretendemos ser, né? Porque ser espírita é uma coisa muito difícil. Então, nós estamos aqui aprendendo a ser espírita. E nós temos a encarnação como um princípio que nós aceitamos. Nós temos que agradecer a Deus
de ter esse recurso, que é a reencarnação. Porque a reencarnação é a própria justiça divina agindo. Sabe? Não tem coisa melhor. Né? Porque nós estamos sujeitos aqui à justiça terrena, aí a gente vê o quanto que ela é falha, o quanto se comete de injustiças, mas a justiça divina não. Né? Nós sabemos que serão julgados pela justiça perfeita de Deus. Né? Então é o grau máximo que nós podemos ter, correto? E quando ele fala método pedagógico divino, é entender que em cada encarnação nós estamos aqui no aprendizado, isso aqui é uma escola, né? Então as provas estão aí, a gente se não estudar a gente leva a bomba, pode reprovar, pode cair mais tarde num planeta mais inferior. O nosso objetivo aqui é retornar no mundo aqui em regeneração ou estar num mundo mais feliz, um mundo melhor que o nosso. Né? Esse é o nosso objetivo, não regredir. Né? Aliás, o Espírito ele não regride. Né? Logicamente que ele não alcançou uma condição de continuar aqui no planeta. Se ele se transformar no mundo de regeneração, e a gente vai para um planeta inferior, como era a condição da Terra na era primitiva, né? Mas a gente vai acabar auxiliando lá, porque a gente já tem alguma experiência. Mas a gente vai estar lá também reaprendendo tudo, porque nós não aproveitamos as lições que estamos tendo hoje aqui. Então, toda experiência é uma prova. Né? Na visão espírita, provas são oportunidades de crescimento moral. São testes de paciência, de fé, de desprendimento, de humildade, de perdão. Né? Cada experiência traz em si uma lição de amor. Né? Então, veja, nós estamos no mundo de provas e expiações. As expiações são o reparo que nós temos que fazer. Nós temos que voltar aqui e reparar o mal que fizemos. Né? Porque não basta o arrependimento, nós temos que voltar para reparar aquele mal. Porque aí está a justiça, correto? Agora, a prova não. A prova são esses testes que Deus nos envia para que possamos testar mesmo. De ver se nós estamos aprendendo. Né? Então, nós geralmente, às vezes, sucumbimos. Mas é a prova que vai nos ensinar como pular aquilo, como vencer aquela prova. Correto? Se a gente não conseguir nessa, será em outras. Né? A oportunidade nunca faltará. Caridade é a solução. Então, o objetivo dessa exposição é mostrar que a caridade é uma solução na nossa vida. A caridade, aliás, é tudo, né? Como nós vimos desde o início. Então, como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Né? Então, a salvação é a nossa evolução espiritual. Se a gente não for caridoso, se a gente não tiver a prática do bem, adiante daqueles exemplos que eu dei hoje aqui na exposição. E tem muito mais, se eu fosse por tudo que tinha no texto, a gente ficar mais de uma hora aqui conversando. Mas em toda situação a gente emprega a caridade. Então é aí que está a mágica da coisa, vamos dizer assim, né? Como é que a coisa funciona, né? Então a caridade fortalece o nosso espírito, porque acaba ajudando a desenvolver outras virtudes, e essa prática, uma hora, se tornará natural em nós. Hoje a gente se esforça em fazer isso, né? Mas chegará uma hora que a gente vai praticar isso naturalmente. Então é sinal que nós já evoluímos bastante. Né? Então aqui está o ápice do ensinamento. Então essa é a conclusão. A caridade resolve todos os problemas espirituais, porque é a aplicação prática do amor. Simplesmente, né? A caridade o amor a caridade é o amor sendo praticado, né? No seu cotidiano, no seu dia a dia, né? É a síntese de todas as virtudes e o caminho mais curto para a paz interior. Então, essa paz interior é o que nós estamos buscando, porque nós não temos paz interior, nós não temos felicidade, nós temos momentos felizes e momentos de paz. Né? Em geral, nós estamos brigando com o mundo, conosco mesmo, nós estamos sempre discutindo alguma coisa, com algum problema no lar. Então, a gente, às vezes, essa paz está difícil. Mas é desse jeito que nós vamos alcançar a paz. Ela pode estar distante, mas nós estamos no caminho certo, pode ter certeza.
correto? Então era isso que eu tinha para hoje. Vamos passar agora para a nossa segunda parte, que são os passes, né? Então eu vou pedir para quem permanece aqui no salão possa aproveitar esse momento para vibrar por parentes, familiares que estejam com algum problema, doentes,